Vamos começar. De acordo com a pesquisa de vocês, como se deu a origem do capitalismo? Quem quer começar a falar? Tenho que dar nomes. Estela, João Vitor. Fala aí, João Vitor. Bom, a minha pesquisa, quando eu pesquisei, tipo, eu já anotei, tipo, tudo que eu entendi. Certo. Então, eu vou ler. O capitalismo surgiu com a ajuda do feudalismo. Isso aconteceu quando o feudalismo estava ficando fraco. Então, o capitalismo surgiu. Com isso, eles proporam que eles iriam trabalhar para ganhar dinheiro em troca do seu trabalho. Mas que quem ia ganhar com isso eram os donos de tudo. E os que trabalhavam ganharia também, mas seria muito pouco. No caso, quem ia ser o dono de tudo seriam os burgueses, quem detém os meios de produção, né? É, No início do capitalismo. E no caso, quem ia trabalhar e ganhar um salário e vender sua força de trabalho eram os trabalhadores, os sim. proletariados. Pronto. Pronto? É só isso? É só isso mesmo. Pronto. Fez um resumão. Estela, como é que ficou a sua pesquisa? Você fez o mapa mental, foi? Estela? 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 Ah, falando agora, hein? Mais alguém? Vitória, você fez? Fiz. Fez? Uhum. Me diga aí, resumido, o que é que você pesquisou? Bom, eu pesquisei que o que veio antes do capitalismo foi o feudalismo, né? Que depois, calma, e com o nascimento de uma nova classe social, burguesia. Com a Isso. centralização do poder nas mãos do rei e da ascensão da burguesia, a sociedade foi se transformando, né? Sofrendo várias modificações na produção e no aumento da urbanização, no surgimento de novas técnicas de fabricação, nas mercadorias. Isso. E eu falei também que ele tem várias fases, que é o capitalismo comercial, industrial e financeiro, que o financeiro é o que a gente tem hoje em dia. Isso. O que seria a primeira fase do capitalismo? O capitalismo comercial? Ana Beatriz, eu posso dar uma olhadinha na minha resenha? Pode. Pode. Deixa eu pegar aqui que eu expliquei sobre isso. Todo mundo já fez a resenha do tema 1? Eu já. Ótimo. Eu já Esse final de fiz, semana eu vou muito abrir. Ótimo. Esse final de semana eu vou abrir algumas atividades para vocês. Lá na plataforma, para vocês me enviarem. Vocês vão me enviar como foto. Quem souber fazer PDF, transformar a foto em PDF, melhor ainda. Quem não souber, tudo bem, eu entendo. Deixa eu ver aqui. Eu já fiz o do primeiro e do segundo tema. Ótimo. Já tinha passado, eu acho, em sala isso. E aí, Vitória, encontrou? Comercial é a fase marcada pela expansão marítima conhecida como grandes navegações. Exatamente. Nesse período, o que era riqueza? Você deter riqueza, poder. Era conquistar território? Ou Mas metais preciosos? metais preciosos, isso. Quem detinha mais metais preciosos, ouro, prata, né, era mais poderoso, era mais rico. Não existia uma moeda, não, ainda. Sabe, uma moeda assim que Sei. fosse universal, algo assim. Não, o ouro, você deter muito ouro, muita prata, era você ter muito dinheiro, muita riqueza. E no capitalismo industrial? O capitalismo industrial que eu botei, que foi com a invenção das máquinas a vapor durante a Revolução Industrial na Inglaterra, com as indústrias, caracterizado pela produção em larga escala e pela mão de obra assalariada e divisão de tarefas. Perfeito. Produção em larga escala, por quê? Porque a produção, a partir do momento que houve o surgimento das indústrias, se tornou uma produção em grandes quantidades. Então, eu passei a produzir muito, abundantemente. Os meus trabalhadores, eles trabalham em troca de um salário, eles são proletários, trabalham, eles vendem sua força de trabalho em troca de um salário, de uma remuneração, e com isso eu consigo obter cada vez mais lucro, né, em cima do meu trabalhador, em cima da minha produção. Beleza, começou lá na Inglaterra, século XVIII, segunda fase do capitalismo. E a gente até diz assim que o capitalismo ele se tornou um sistema financeiro, um sistema econômico e social
universalizado mesmo, bem consolidado com a Revolução Industrial, no século XVIII. Mas ele começa no século XV, né? Sim, 15 e Eu disse 16 com as século grandes XV, não navegações. foi? Oi? Você disse século Eu disse XVIII, não? século XV, né? Eu Disse errei século aqui, eu botei XVIII. 18 mesmo. Ah, tá. E o capitalismo financeiro? Grupo Seria... financeiro, que é o capitalismo dos dias de hoje, caracterizado pela integração entre capital, industrial e bancário. Se iniciou com a fusão entre fábricas e bancos no final do século XIX e se 19. consolidou após a Primeira Guerra Mundial. Isso. Então, a partir do capitalismo financeiro, que seria a nossa fase atual, segundo o livro de vocês, né? Mas existe uma outra fase. A gente estaria vivendo um momento em que existe uma união, uma integração entre o capital dos bancos e o capital das indústrias. As indústrias, elas atuam, de certa forma, tomando empréstimos, né, dos bancos. Os empréstimos, eles concedem empréstimos para as indústrias. Essas indústrias pegam esse dinheiro, né, esse financiamento, e investem maciçamente em quê? Na sua produção de produtos, na inovação, né? Inovar para produzir mais e produzir um produto cada vez mais moderno e vender cada vez mais, para atrair um mercado consumidor maior. Então, é através do capitalismo financeiro que a gente vai ter também aquele processo de venda de ações, de cotas de uma empresa na Bolsa de Valores. Poxa, professor, o que é isso, então? Quer dizer que a minha empresa, se eu tenho uma grande empresa, eu posso muito bem vender uma parte dela, das ações dela, para outras pessoas. Aí eu pego esse dinheiro que essas pessoas compraram nas minhas ações e invisto na minha empresa. Exatamente. Quando eu vendo ações da minha empresa, eu estou vendendo uma parte digamos, da lucratividade da minha empresa. Se minha empresa ela vai lucrar, ela está lucrando cada vez mais, eu estou produzindo, estou vendendo muito, então as minhas ações que eu vendi, as pessoas que compraram as minhas ações, elas vão ganhar também, elas vão lucrar também. Eu lucro e quem compra de mim também lucra. E eu aproveito esse dinheiro que, de certa forma, compraram minhas ações e invisto na minha empresa. Invisto na infraestrutura da empresa, ou no pessoal que trabalha na minha empresa, ou no quesito de inovação, pesquisa tecnológica para os meus produtos, e por aí vai. Existem vários métodos, várias formas de a gente investir nas nossas empresas. Então, a partir do capitalismo financeiro, principalmente no início do século XX, vai haver a venda de ações de empresas na Bolsa de Valores. Vocês, o pai de vocês, futuramente ou agora, se quiserem, podem comprar ações na Bolsa de Valores aqui no Brasil, se quiser, de empresas brasileiras ou de empresas que são estrangeiras. Todo mundo pode fazer isso. E aí, se a empresa lucrar, você também ganha, porque como você tem uma parte daquela empresa, do capital daquela empresa, então você também lucra, se você comprou ações. Pronto? Tem mais alguém para falar? Cadê Maria Clara? Maria, tá aí? Tô sim. Qual é o objetivo do capitalismo? O objetivo desse sistema O socioeconômico? objetivo do capitalismo é o lucro. É o lucro, exatamente. Como é que a gente pode lucrar no capitalismo? Primeiramente, você tem que ter dinheiro, né? Primeiramente, você tem que ter dinheiro, que é para você produzir o seu produto e ter trabalhadores que são chamados de proletários, ou seja, você precisa de dinheiro e de mão de alguns. E de uma mão de obra para trabalhar para você. Certo. Então, eu posso ganhar dinheiro, lucratividade em cima do meu trabalhador? Pode. Você é o dono da empresa? Ok. Hilbert, fez a pesquisa, Hilbert? Eu sei que você entrou, que eu vi. Hilbert? Ok, oi, chamando o Hilbert. Oi. Fez a pesquisa sobre a origem do capitalismo? Não. Ei, todo dia esqueceu, foi? Olero. Ei, Laila tá aí? Laila? Tô aqui. Fez a pesquisa sobre a origem do capitalismo? Fiz. Certo. Mas eu acho que foi quase... Não, isso não. Deixa. É porque eu ia dizer que parecia com a de um colega, porque... Sim! Lembra que você botou uma imagem no grupo com um resumo do capitalismo, não sei o quê, as fases, eu acho que foi. Isso. Tinha lá a origem Pronto. e tinha as fases. Não tem aquele site que você pegou essa foto, acho que você pegou no site. Sim, Pronto, Politize. foi naquele site. Foi naquele site.
Aí você viu que a gente está, de acordo com aquele site. Ontem não. Na outra aula Antes de ontem. Eu já sabia o que você ia falar, porque eu tinha lido. Muito bem. Você viu que, de acordo com aquele site, a gente está vivendo uma quarta fase do capitalismo agora, e não é mais o capitalismo financeiro. A gente estaria vivendo uma nova fase do capitalismo, que seria a quarta fase, o capitalismo informacional. A gente estaria na fase do capitalismo informacional. Tem autor que diz que o capitalismo informacional ainda faz parte do financeiro, e tem autor de livro que separa, que diz que que o capitalismo informacional é a quarta fase do capitalismo. Você viu alguma coisa sobre isso na sua pesquisa? Eu não lembro muito bem da última fase. Certo. Eu não dei uma lida porque eu achei que você não ia citar na minha cabeça. Também mas lá está dizendo que o capitalismo informacional seria essa fase atual da globalização, onde existe um grande fluxo de pessoas, serviços, mercadorias, capitais, através das bolsas de valores, pelo mundo. Mas que tudo isso acontece hoje de forma muito rápida, muito acelerada, porque as informações são em tempo real, são instantâneas. E eu e Clara perguntando quanto fica os negócios lá, material de papelaria pelo Instagram da Santo Antônio. Pois é. Por quê? Porque hoje em dia é muito mais fácil você comprar Deus, produtos. Laila. Mas isso é um exemplo. Hoje em dia é muito mais fácil a gente comprar produtos, ou em comprar uma parte de uma empresa, ou comprar a empresa, enfim, ficar sabendo de promoções no mundo inteiro, enfim. Hoje é muito mais rápido. Então a gente estaria vivendo uma quarta fase, que seria a fase do capitalismo informacional, que é o capitalismo aliado à globalização. Mas no livro de vocês, a gente para nesse aqui, capitalismo financeiro. Deu para entender mais ou menos? Fiz um resumão para que vocês fixem bem isso na cabeça de vocês. Isso é muito importante, porque é o sistema que o Brasil adota, que a maior parte do mundo adota, né? A maior parte do mundo, todos os países do mundo adotam capitalismo. A gente vai ver que pouquíssimos países hoje em dia adotam um sistema socioeconômico diferente, que é o socialismo. Pouquíssimos. Que é o que a gente vai falar agora. Pronto? Podemos ir para o socialismo. Mais alguém que deseja falar sobre a pesquisa? Que eu não citei? Acho que as pesquisas foram a junção de tudo. Todo mundo já falou que tem em cada uma. Ok. Pois vamos começar o sistema socialista. Professora, se o capitalismo tem um objetivo do lucro, né, da lucratividade, existe a propriedade privada dos meios de produção, também existem propriedades que são estatais. Tanto existem empresas privadas quanto empresas estatais, no capitalismo. Já no socialismo, a gente não tem, né, de acordo com o que foi criado para ser o socialismo, no socialismo não é para existir propriedade privada dos meios de produção, não é para existir, né, porque está dentro do conceito de socialismo. No socialismo, seria um sistema socioeconômico também, assim como o capitalismo é um sistema socioeconômico, uma forma de organizar tanto a economia quanto a sociedade, mas nesse sistema aqui a gente teria o fim das classes sociais, não existiriam classes sociais. Enquanto no capitalismo existem classes sociais, no socialismo não existiriam classes sociais. O socialismo ele foi criado para extinguir, acabar, por fim, as classes sociais, como também, por fim, acabar as desigualdades sociais existentes em uma sociedade. O que é isso, desigualdade social? Essa diferença drástica entre quem tem muita riqueza e quem tem pouca riqueza, né? Quem detém poder, quem detém os meios de produção e quem não detém os meios de produção. No socialismo não existiria isso, não existiria classe social e não existiria desigualdades sociais. Ele foi idealizado, né, imaginado para ser dessa forma, beleza? Hoje em dia, pouquíssimos países no mundo, como eu já mencionei, adotam esse sistema socioeconômico. Eles dizem que são socialistas, mas na prática, o socialismo que foi adotado no mundo não foi o socialismo que foi pensado para ser adotado. Eu quero que vocês entendam, botem, fixem muito isso na cabeça de vocês. Quando alguém disser assim, tal país é socialista e não presta, hoje você vai dizer o seguinte, mas fulano, o socialismo que foi pensado para existir, para ser colocado na prática, né? Ele não existe, nunca existiu. Exatamente, nunca existiu. A gente vai ver aqui algumas características do capitalismo que o livro de vocês vai dizer para vocês, mas que, na verdade, essas características aqui são conforme o que foi aplicado, não é o que foi pensado para existir. Existe essa diferença muito drástica. Existe o socialismo que foi pensado para existir, idealizado para existir, e o que foi aplicado na prática, nos países.
Então, um dos poucos países que adotam socialismo hoje em dia, o socialismo que não foi pensado e sim que foi posto em prática, é China, Vietnã, Cuba, Coreia do Norte. Esses países aí são ainda os remanescentes, que ainda utilizam o sistema socialista. Eles dizem que utilizam, mas na prática todos eles praticam medidas capitalistas. São socialistas no plano político, tipo, tem um partido único. No socialismo não é que nem no capitalismo, não. No capitalismo, geralmente a gente tem países que adotam sistemas democráticos. Que é isso? A gente tem partidos onde esses partidos, cada um tem um líder do partido, eles escolhem uma pessoa para concorrer à presidência do país. Não é assim? A gente não vota para eleger o presidente do país, no nosso país. Aqui a gente adota o capitalismo. No capitalismo, geralmente, os países são democráticos, onde as pessoas têm livre opinião, né? Tem livre iniciativa de falar o que pensa, de disseminar informações. No sistema capitalista, nos países que adotam a democracia, são assim. A maior parte deles são assim. Já no socialismo, não existe isso, não. Porque no socialismo que foi aplicado, mais uma vez, pensa nisso, o que foi aplicado. No socialismo aplicado, principalmente em China, Cuba, Vietnã e Coreia do Norte, não existe essa questão de democracia. Como assim, professora? Só existe um partido que controla o país. Lembra que no socialismo, eu já falei para vocês, que a economia é planificada, que o Estado ele detém o poder sobre tudo, sobre todas as terras, existe uma coletivização das terras, tudo pertence ao Estado. O Estado controla a economia, o Estado vai controlar o salário das pessoas, enfim, ele vai controlar tudo. Então, o Estado também controla essa questão da liberdade de expressão das pessoas. Geralmente, os estados socialistas não são estados muito democráticos. Tipo, as pessoas não têm tanta liberdade de falar o que pensam. Elas têm medo do Partido Comunista, do partido que está no poder. Geralmente é um partido só. E então, assim, não são sociedades muito democráticas. Professora, é bom ou é ruim morar num país onde ele seja socialista? Rapaz, hoje em dia eu não considero uma coisa muito boa, dependendo do país aí. Por exemplo, Coreia do Norte é um país que restringe muito a liberdade das pessoas. Lá na Coreia do Norte, para vocês terem noção, geralmente eles têm 2 canais televisivos. Aqui no Brasil a gente tem vários, né? Lá eles têm 2. Esses 2 canais televisivos pertencem ao país, ao governo do país, e eles ficam o dia inteiro passando informações sobre o país e enaltecendo, valorizando o partido do país, que controla o país, o Kim Jong-un. Oi, Emanuel. Aí, se eles quiserem sair do país, eles conseguem, tipo, para fazer uma viagem? Consegue, se tiver autorização do governo, o governo permitir que você saia. Aí, se eles saírem e não voltarem mais, eles ficam como procurados da justiça, alguma coisa assim? Eles têm que explicar porque eles não vão retornar. Tem que explicar. Tudo tem que ser explicado. Você não tem tanta liberdade de sair, eu vou dar um rolê ali e gostei do Brasil, vou ficar no Brasil. Não tem isso, não. Você tem que explicar. Tudo você tem que explicar. Certo. Sabe? Não é outra coisa. A internet, geralmente nos países socialistas, a internet não é algo muito livre para as pessoas. Por exemplo, Coreia do Norte. Coreia do Norte é um país, lá existe a intranet, que é uma internet diferente. Eles só acessam sites, redes sociais, que o governo permite, o governo tem que permitir. Então, eu quero acessar o WhatsApp, é diferente para eles lá. Eu quero acessar o Facebook, é diferente para eles. Existem redes sociais específicas para eles. Estão entendendo? E a internet é diferente. Eles são muito restringidos em relação à liberdade de procurar o que quiserem, de pesquisar coisas diferentes. Você não pode ser contrário a nenhuma medida do governo. Então, é como se fosse uma ditadura. O socialismo que foi aplicado nesse país, na Coreia do Norte, é uma ditadura, uma espécie de ditadura. Você não tem muita liberdade. E um partido só controla toda a nação. E você não pode ser contrário. Por exemplo, só um exemplo bizarro que eu vi um dia desse. Você vai tirar uma foto na Coreia do Norte. Você está no meio da rua, num local público. Em todo canto lá tem uma foto do ditador, né? Do Kim Jong-un e geralmente do avô dele, fundador do país. Aí você vai tirar uma foto no espaço público e você corta a imagem do ditador. Você corta a imagem lá do Kim Jong-un ou então do avô dele ou do pai dele. Você cortou a imagem deles.
Não pode. Isso é como se fosse um crime no país. Você não pode fazer isso. Você está Maria. desrespeitando a ordem, certo? Professora, nesses outros países, China, Cuba, Vietnã, é parecido esse regime? É parecido esse regime. Você também não pode ser contrário ao regime do país. Mas na Coreia do Norte é considerado um dos países que restringe mais a liberdade das pessoas. Eu acho que é muito difícil viver num país como esse. Mas, né, eles adotam o socialismo, mas não o socialismo que deveria ser. Enfim. Então, o objetivo do socialismo seria o quê? Acabar com as desigualdades sociais, mas a gente vai ver que, na verdade, ele meio que promove desigualdade. Ele deveria acabar, mas ele promove uma desigualdade, que é nesse tópico aqui, onde tem outras formas de desigualdade social, característica. Vamos falar sobre isso. E aí ele deveria também extinguir as classes sociais, mas, de certa forma, você vai ver que existe uma certa hierarquia de poder dentro do socialismo. Quem é do Partido Comunista, quem é do partido lá do país que está no poder, geralmente tem mais poder do que quem não é do partido. Ah, você não é funcionário do Estado, né? Não é funcionário do partido, digamos assim. Então, você geralmente tem menos poder na nação. Mas, de acordo com o socialismo, eles deveriam acabar com isso, com as classes sociais, com quem tem mais poder, quem tem menos poder. Enfim, por isso que eu digo que não foi algo aplicado mesmo na prática. Professora, então, para isso, para que eles consigam acabar com as desigualdades sociais e com as classes sociais, o que é que no regime socialista deveria existir? Deveria existir a figura do Estado, que esse Estado deveria acabar com a propriedade privada dos meios de produção. No socialismo não deveria existir empresas privadas, todas as empresas, todas as terras deveriam fazer parte do Estado, o Estado deveria comandar. Tipo, o Estado decide o que produzir, como produzir, de acordo com as necessidades da população. Então, o Estado controla tudo. Por isso que a gente diz que na economia do socialismo, ela é uma economia planificada. Por que planificada? Porque o Estado está sozinho, comandando tudo. Já no capitalismo, não. A economia é chamada de economia de mercado, porque existe tanto empresa privada quanto empresa estatal. Aí, sim, então, no socialismo, o Estado deveria produzir tudo que as pessoas daquele país necessitam. Tipo, já que não existe empresa privada, né, não deve existir empresa privada, o Estado, ele deve, como ele é dono de tudo, né, controla tudo, ele deve produzir o que a população necessita. Então, ele deve garantir os meios básicos para a vida das pessoas. Por exemplo, ele deve garantir água, energia, educação de qualidade para as pessoas, saúde de qualidade para as pessoas, habitação para as pessoas, uma função específica, um trabalho, etc. Ou seja, o Estado, no regime socialista, ele é que fornece tudo isso. Ele é capaz, ele é o responsável por fornecer tudo que as pessoas necessitam. Ah, professora, mas no capitalismo não é assim, não? O Estado também não deve fornecer tudo que é essencial para a vida das pessoas? Mas na prática, no capitalismo, a gente sabe que existem tanto empresas privadas quanto públicas. E muitas coisas que a gente necessita no capitalismo é privado. Por exemplo, cito um exemplo aí de uma coisa que é privada. A energia que vocês estão utilizando agora. A energia que vocês utilizam para ligar o celular de vocês, para carregar o celular de vocês, é uma energia que é privatizada, pertence ao setor privado, aqui no RN. A Cosern é uma empresa que foi vendida. Era nossa, era estatal, era do Estado, mas foi vendida. Então, é um recurso que é essencial para a nossa vida? Mas foi privatizado. Isso é capitalismo, porque no capitalismo existem tanto empresas públicas quanto privadas. E o Estado, ele pode vender empresas que é pública. Ele é livre para vender. Isso é uma coisa ruim, mas, enfim. Aí vamos às características do socialismo. A primeira característica que tem aí, de acordo com o que foi aplicado o socialismo no mundo, primeira característica, estatização. Professora, o que é isso, estatização? Estatização significa dizer que tudo agora vai pertencer ao Estado. A economia é planificada, é estatizada. Estatizada porque tudo está nas mãos do Estado. Tudo o quê, professora? As terras, a produção de produtos, a distribuição, tudo isso é controlado pelo próprio Estado. Inclusive, professora, é o Estado que decide quanto eu vou ganhar, de acordo com a função que eu estou exercendo na sociedade. Ele também controla o salário das pessoas. Então, ele controla as terras, a produção, controla o salário das pessoas. Os meios de produção pertencem a ele também, né? Já falei. A economia planificada. Oxe, o que é isso? A economia planificada por quê? Porque o Estado ele vai decidir o que produzir, quanto produzir, como ele vai distribuir esses produtos que ele vai produzir. Por isso que a gente diz que a economia ela é planificada, porque pertence tudo
as decisões são planejadas e realizadas pelo Estado. Agora, pleno emprego. O que é esse pleno emprego? O Estado, ele cria, basicamente, cada pessoa no socialismo tem uma função específica, realiza um trabalho. Isso é uma coisa boa e pode ser uma coisa ruim, dependendo do seu ponto de vista. Por quê? Porque, como cada pessoa tem uma função específica, então o Estado vai ter muitos funcionários e muitas vezes ele não vai conseguir controlar tudo isso, comandar tudo isso. Não é? Essa é a parte que pode ser uma coisa negativa, porque aí ele tem que pensar como vai ser essa distribuição das funções e da riqueza no país. Aí agora, outras formas de desigualdade social. Eu tinha falado que no socialismo eles deveriam acabar com as desigualdades sociais, certo? Mas, de certa forma, os países que adotaram o socialismo, eles colaboraram para que houvesse... Estela está entrando agora. Para que houvesse o surgimento de desigualdade. Por quê? Se você faz parte do partido, né, o partido que está no poder, o Partido Comunista, só existe um partido do país, geralmente você tem mais privilégios, você tem mais poder, você tem mais riqueza. Então, esse sistema socialista, ao invés dele acabar com a desigualdade social, ele criou a desigualdade social. Então, quem é funcionário do partido, né, algum dirigente lá, algum chefão do partido, essas pessoas, geralmente, elas têm mais poder, elas têm mais privilégios dentro da sociedade socialista. Isso gera o quê? Desigualdade social, o que eles lutam para acabar. Então, é uma coisa contraditória. Porque até agora... Agora a gente vai falar um pouquinho sobre duas experiências. 2 países que adotaram o socialismo. Um deles não é mais socialista. Alguém sabe dizer qual é? Das 2 experiências que o livro traz? Qual dos 2 não é mais socialista? Já aderiu ao capitalismo? A gente tem o exemplo da União Soviética e o exemplo da China, né? Qual dos 2 aí... Na verdade, a União Soviética nem existe mais. Mas qual dos 2 não seria mais socialista? Aderiu, fez a transição para o capitalismo. A União Soviética. A União Soviética, exatamente. A União Soviética, na verdade, era o quê? Alguém sabe o que é a União Soviética? O que era a União Soviética? Eu nunca consegui entender essa União Soviética. Também não. Mas vocês fizeram uma pesquisa sobre Guerra Fria? A União das 15... Era 15 repúblicas? Ou era 17? 15. Eu comecei 15 pela Primeira repúblicas Guerra socialistas Mundial, soviéticas. a pesquisa. Eu vi tanto filme disso. Laila, você tá falando, é? É você que tá falando? Sou eu. Você sabe o que é a União Soviética? A União Soviética... Não era quem defendia o socialismo? Deixa eu contar um negócio. Foi assim. Conta. Eu descobri porque você mandou a gente fazer a pesquisa sobre a... Também um dos motivos, né? Porque mandar fazer a pesquisa da Primeira, Segunda e a Guerra Fria. Isso. Eu ia dizer terceira. Ainda porque a Rússia, ela estava envolvida lá com a guerra, só que a Rússia saiu porque teve que se juntar às repúblicas, à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 1917. Mais ou menos isso aí. Ela saiu da Primeira Guerra Mundial. A guerra começou em 1914. Foi, a Primeira Guerra. Eu tava vendo o vídeo do canal Nostalgia, né? Ai, perfeito. 40 anos da guerra. Olha quem tá fazendo barulho aí. Desliga aí o áudio. Desliga aí. Vai, Laila. Aí conta como foi o assassinato daquele cara que eu também... Ferdinando e não sei o que, aí começou a guerra. A Primeira Guerra. Porque ele era pra ser... ele era príncipe... Era tipo isso, era o sucessor do Império Otomano. É mais ou menos isso. Mas eu vi um vídeo assim que falava sobre isso. Ana Beatriz. Na verdade, a União Soviética, todo mundo pensa que a União Soviética é só Rússia, era formada só pela Rússia, mas não. A União Soviética, ela era a junção de 15 repúblicas. Professor, então a União Soviética é como se fosse um país, que a gente tem hoje. Seria um país, mas a junção de 15 nacionalidades diferentes, exatamente.
durou quanto tempo essa União Soviética? Na verdade, a União Soviética ela começou com a Rússia aderindo ao socialismo. A Rússia, no ano de 1917, início do século XX, 1917, quem já fez aí a pesquisa sobre a Primeira Guerra Mundial já deve ter percebido que a Rússia se tornou socialista na época da Primeira Guerra Mundial, que acabou em 1918. A Primeira Guerra dura só 4 anos, é de 14 a 18. Então a Rússia ela vai aderir ao socialismo. A segunda dura 6 anos. Isso, a segunda de 39 a 45. Eu vi, tipo, o vídeo do mapa mental do canal Descomplica, Muito a bom, Primeira e a também. Segunda Guerra. Aí tinha lá, mostrando os números. Na primeira, foram para a guerra. Eu tinha um número, sabe? Era bem 17 milhões de soldados e 15 milhões de mortes na Primeira Guerra. De acordo Aí com na Descomplica. segunda, 10 milhões aí de tem o Holocausto, não sei o que, aí pronto, aí começou o negócio, mataram os judeus e começou a caça aos judeus. A ideia da raça ariana superior, que Hitler dizia que os arianos eles eram superiores. E os judeus eles eram tipo os rivais para eles alcançarem o poder extremo dentro da Alemanha. Aí começaram a exterminar muitos judeus. Tem muitos filmes sobre isso. Ontem eu tentei assistir, só que eu tive que dormir porque estava muito tarde. Aí era um filme de comédia. Era assim, a história, era a sinopse. Adolf Hitler, ele tinha, do nada, acordado em um terreiro baldio em Berlim, só que no ano de 2011. E ele não se lembrava de nada antes de 1945. Final da Segunda Guerra. Bem bizarro, viu, esse filme? Bem bizarro. Bem doido. Ô, Ana Beatriz. Sim, aí vamos... Oi. Então, poderia-se dizer que a formação da União Soviética aconteceu após a Segunda Guerra Mundial? Eita, não. Aí vamos lá. A Primeira Guerra Mundial, ela começa em 1914. É bom que vocês anotem isso, viu, em algum canto aí? A Primeira Guerra começa em 1914 e vai até 1918, certo? Dura 4 anos, a Primeira Guerra. Aí, na Primeira Guerra Mundial, a Rússia ela vai sair da Primeira Guerra Mundial justamente no período da Revolução Russa. Professor, o que é isso, Revolução Russa? Houve até 1917, a Rússia ela era um grande império, chamado Império Russo. E na Rússia, não existia o país Rússia, existia o Império Russo, até 1917. Aí, no ano de 1917, houve essa revolução, porque partiu principalmente das classes mais pobres, né? Dos sovietes. Vocês vão estudar isso ainda. E aí, os sovietes, eles lutavam para acabar com o império. Existia a figura do imperador, que ele era chamado de czar ou czar. Tem gente que diz que é czar ou czar, enfim. Cada imperador na Rússia era chamado de czar. E aí, o czar, ele tinha o poder supremo sobre o país, né? Beleza. Sendo que as pessoas, elas lutavam para quê? Paz, pão e terra. Elas lutavam para ter uma terra, para sobreviver, né? Para ter como meios de viver, né? Bem, porque o Estado ele era controlado pela figura do imperador. E aí houve uma revolução lá no ano de 1917 para pôr fim ao império. Eles conseguiram acabar com o império lá e implantaram o sistema de república. Mas esse 1917 é considerado um ano muito importante para a Rússia, por quê? Porque é quando a Rússia vai se tornar realmente socialista. Eles vão implantar o regime socialista em 1917. Pessoal, falta menos de 1 minuto para terminar essa aula, então pode ser que interrompa em qualquer momento. Professora, licença. Oi. Você já fez a chamada? Já. Eu vou fazer agora no final da próxima aula. Aí quando for no final da próxima aula, você me avisa. Tá, pronto. ok. Pronto. Então, aí, no ano de 1917, a Rússia se torna socialista, né? Adere ao sistema da República. Mas aí, no ano de 1922, a Rússia vai começar a dominar territórios. Vai tomar territórios, vai começar a dominar territórios. E aí, ela vai fundar uma união das repúblicas socialistas soviéticas, que é como se fosse o quê? A junção da Rússia mais os países que ela começou a controlar, dominar territórios. Então, isso no futuro vai se tornar 15 nações. A União Soviética ela vai se tornar 15 nações, a reunião de 15 nações. E o governo central da União